Olá, turma. Eu me chamo Bárbara Ferraz, faço parte do time de Educação e Marketing da Valia. Queria dar boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente. Na agenda de hoje, a gente vai abordar um assunto bem interessante. Você deve conhecer, tem uma música bem popular por aí que diz que eu vejo a vida melhor no futuro. Se você parar alguns segundos para refletir da maneira como você tem cuidado do seu dinheiro, dos seus investimentos, será que você continua vendo a sua vida melhor no futuro? Bom, a gente precisa tratar o futuro como tal, começando hoje. E aí, a gente está falando de tempo. Tempo é um recurso escasso, importante e a gente não pode desperdiçar. É justamente para falar de como a gente pode melhorar a tratativa, a maneira como a gente está planejando o nosso futuro, que a gente trouxe alguns convidados aqui hoje que vão compartilhar com a gente, porque há algum tempo eles têm investido para melhorar o futuro de muita gente como eu, como você. Então, deixa eu apresentar meus convidados aqui hoje. Estou acompanhada da Elizabeth, nossa diretora de seguridade. Olá, boa tarde a todos. Daniel, prazer estar aqui. Daniel Coelho, nosso gerente de marketing e educação. Olá, boa tarde, pessoal. Esses rostinhos você já deve conhecer de alguns outros conteúdos da Valia, mas hoje a gente tem um convidado externo, Thiago Nievoglovski. Eu estudei, gente, Nievoglovski. Falei quase, certinho? Você acertou, né? Thiago é presidente da Fundação Mais Futuro e está aqui conosco também para compartilhar. Obrigado pelo convite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um tema tão importante, tão relevante, que afeta todo mundo, né? Então, todos que estão nos escutando, pode ter certeza que a Previdência, um dia você vai precisar dela, né? Então, muito bom estar aqui. Muito bem, a gente costuma falar que ninguém vai se arrepender de ter dado atenção para isso, né? Bom, a gente está falando aí de um assunto pertinente e o tema, nosso mote é o futuro começa hoje. Perfeito, né? Último dia de janeiro. Janeiro vem seus impostos do automóvel, da residência, tiveram férias, né? O material escolar, vários gastos extras que por mais que todos os anos eles se repitam, muita gente não se planeja para ele. O que você tem aí de dicas, Thiago, para esse pessoal? Acho que é legal a gente, primeiro, até dando gancho até na temática, né? O futuro começa hoje. Muitas vezes a gente quer colher um futuro diferente lá na frente, mas mal nós sabemos do que nós estamos fazendo hoje. E eu sempre brinco e faço a relação do que se a gente quer lá na frente colher feijão, a gente vai plantar sementes de feijão hoje. E no contexto financeiro, na nossa liberdade financeira na velhice, isso não é diferente. Né? Realmente, tudo que nós estamos fazendo hoje é o que a gente vai plantar amanhã. Então, o nosso amanhã, o nosso futuro depende das nossas ações no presente, do que nós estamos fazendo hoje. E quando a gente olha a própria educação previdenciária, ela está muito relacionada à educação financeira, à educação presente do que nós fazemos hoje. E chega geralmente começo do ano, né? Final do ano, começo do ano, né? Final do ano carrega-se muitas vezes as despesas de final do ano, aí chega começo do ano, não, aí agora tem que pagar IPVA, IPTU, e aí material escolar, e aí as pessoas começam a se desesperar. Por quê? Porque não falta um planejamento. E eu já há algum tempo, quando eu entrei nessa área de educação financeira, eu era um crítico com relação a você direcionar as pessoas mais na parte técnica. Olha, separa tuas despesas fixas e renda variáveis, e veja. E isso não era palpável, muitas vezes não havia uma continuidade em relação a isso. E eu percebi, estudando sobre isso e falando sobre isso, que 80% de uma boa gestão financeira vem de comportamento. 20% são técnicas. E aí eu comecei a inverter. Não, por que não começar a falar de comportamento e não me debruçar tanto em técnica? Técnicas são consequência, o como você vai fazer, se é em planilha, se é em papel de pão, se é em aplicativo, no celular, seja onde for. A importância é você ter um comportamento. E quando a gente olha o comportamento nesse início do ano, e é sempre importante, né? A gente começa o ano sempre tentando buscar uma forma de trazer um ano diferente, colher frutos diferentes do que a gente fez no passado. E em finanças não é diferente. E quando a gente olha o comportamento, algumas premissas são importantes para que você possa colher um futuro financeiro diferente. E a primeira que eu coloco é a questão do planejamento. Eu sempre falo que todo grande projeto, toda grande empresa faz o seu planejamento. Existem áreas de planejamento. E qual que é a dificuldade, muitas vezes, nós planejarmos as nossas próprias vidas? Independente do cenário que nós estamos. Aqueles que estão nos escutando, nos assistindo,
podem ter certeza, 3 grupos de pessoas que a gente pode categorizar aqui. A primeiro grupo de pessoas é aquelas que estão endividadas, né, que porventura não gastaram mais do que deviam, gastaram mais do que estão recebendo e acabaram se endividando. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Segundo grupo de pessoas é aquelas que gastam o que recebem. Não acumulam, não poupam, não investem, ganham X, gastam X e vivem, de certa forma, num limite perigoso em relação a qualquer situação contrária ao que eles estão vivendo. Existe aquele grupo de pessoas que sobra dinheiro, guardam dinheiro, investem. Só que nesses 3 grupos de pessoas, o conceito do planejamento ele precisa fazer parte. Aquelas endividadas precisam ter um planejamento para quitar aquelas dívidas, enfrentar aquelas dívidas. Eu sempre digo, às vezes a gente tem uma dívida que é uma lagartixa, e aí você não quer se deparar com ela. E essa lagartixa, você vai alimentando, ela vai virar um jacaré. Uhum. E aí você vai alimentando aquilo. Não quero. Não. Para quem que você deve? Não quero. Não quero nem saber para quanto eu devo, para quem eu devo. E aí isso exige um planejamento de quitar as dívidas, buscar refinanciamento, créditos mais baratos, começar a quitar dívidas melhores, mas exige um planejamento, uma postura, uma ação em relação a isso. Aqueles que estão no 0 a 0, exige um planejamento de um reenquadramento, muitas vezes, de mudar o seu padrão de vida. Peraí, deixa eu dar um passo para trás para que comece a sobrar meu dinheiro, comece a pensar no meu futuro, comece a ter um fundo de reserva para emergência, comece a poupar para ter planos, desejos meus sendo concretizados, viagens, aquisições de bens, etc. Precisa de planejamento. E por fim, aqueles que estão investindo da mesma forma precisam se planejar. Porque aí é a questão muitas vezes de perda de oportunidade. Será que eu estou fazendo bons investimentos? Será que eu não estou canalizando os meus recursos e eu estou perdendo dinheiro com isso? Ou pior, aqueles que guardam dinheiro sem propósito. Por que você está guardando dinheiro? Ah, não sei, eu guardo. Ei, peraí, não é assim. Guarde com finalidade, com propósito. Então, para encerrar, para finalizar essa primeira parte, o principal ponto que eu coloco aqui na questão de comportamento hoje, para você colher um fruto diferente, é realmente você buscar um comprometimento e mudança de hábitos no presente. E aí isso passa por planejamento. Uhum. Até complementando esse ponto que o Thiago trouxe, né, sobre planejamento e sobre comportamento, no início de ano tem as contas IPVA, tem um monte de conta que vem, né, sufoca nosso orçamento, mas também é sempre um momento que a gente coloca aquelas metas pessoais, né? Esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta, eu vou para academia, eu quero fazer uma viagem. Então, assim, é um momento também propício justamente para trazer esse planejamento para o início do ano. Já é um momento natural que a gente fala disso. Tempo de reflexão, né? É um tempo de reflexão. Poxa, esse ano eu vou querer um ano diferente. Esse ano eu quero um ano melhor do que foi o ano passado, que já foi bom. Uhum. Mas eu posso ter um ano melhor. E isso é bom. É bom que a gente tenha esse momento de reflexão e colocar até no papel esses seus projetos, esses planos. E para que não aconteça, né, como muitas vezes eu penso assim, vou para academia. Aí você vai segunda, terça, quarta, aí quinta chove. Opa, acho que hoje não precisa, né? Sexta-feira, poxa, sexta-feira não é dia de academia. Aí daqui a pouco você vai largando. Então, esse é o lado do comportamento que precisa ser ativado para que o planejamento seja concretizado. O comportamento da persistência, de começar como algo que às vezes parece ser doloroso no início, parece algo esforçado, alguma coisa que te tira de um conforto, de uma situação de inércia. Poxa, está tão confortável aqui no meu sofá, eu tenho que olhar planilha, eu tenho que olhar minhas finanças, eu tenho que abrir minha fatura do cartão de crédito, né? Quem já passou por isso, né? De tem que compartilhar com o meu cônjuge? Pois é, tem que trazer a família e falar com meus filhos sobre finanças. E quando chega a fatura, eu abro a fatura hoje, não, hoje é sexta-feira, eu não quero ficar triste no final de semana, então deixa para abrir a fatura segunda-feira. Então são coisas que a gente tem que confrontar, né, com maturidade. Uma mudança de mentalidade, né? Exatamente. E a persistência nessas atitudes vão tornar, como qualquer outro hábito, né, ir na academia, como eu comentei, em algo natural. Não vai ser mais doloroso você executar esse plano. E aí você começa a ver de fato os resultados. Aí a importância de você ter um objetivo, né? Porque você guardar por guardar
Chega uma hora que aquilo se não tem sentido, né? Você não tem um sonho. A primeira coisa é você ter um sonho, né? Eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu tenho um sonho de me aposentar e ter uma vida mais estável. A partir desse sonho, começa a fazer sentido para você fazer esse exercício que é tão doloroso no início, porque toda mudança de hábito é dolorosa, né? Então, esse objetivo, esse sonho vai fazer com que você fique mais persistente em fazer essa mudança de hábito. Vocês falaram sobre comportamento, atitude, mudança de mentalidade, e aí a gente tem uma série de recursos hoje, né, que é a psicologia econômica, enfim, a ciência comportamental vai dizer que, no geral, por mais que tenha suas exceções, né, gente que está passando um janeiro diferente, que se planejou para isso, mas, no geral, as pessoas, nós, humanos, não só nós aqui, né, no Brasil, não esquece essa história, nós, humanos, a gente costuma tomar decisão muito ruim, a gente não é bom de tomar decisão. Por que isso acontece? O que está por trás? Eu vou pedir para a Beth comentar. Então, assim, a fala do Tiago foi muito boa para dar esse mote aí, né? A gente falar um pouco dessa ciência comportamental. Todo mundo tem um amigo que é aquele cara que vive endividado, né? Como o Tiago falou, tem o pessoal que é endividado, o pessoal que está com as continhas, e tem o pessoal que tem dinheiro sobrando, né? Isso não é à toa, né? Às vezes a gente fica pensando, como é que esse cara foi de novo se endividar? Ele foi lá, resolveu o problema e já está endividado de novo, né? E isso, assim, a economia comportamental já explica isso, né? A psicologia econômica. Essas pessoas, elas têm uma tendência maior a serem levadas pela emoção. Porque a gente achava antigamente que as pessoas tomavam decisão tanto de investimento quanto de compra pela razão, né? A pessoa vai lá, olha, eu olhei esse copo aqui, esse copo é bonito, o preço tá bom, eu tenho dinheiro para pagar, eu vou comprar o copo. Mas não é assim, né? As decisões de compra e as decisões de investimento normalmente são muito mais levadas pela emoção do que pela razão, né? E aí, em 78, né, o Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel aí de Economia, foi o primeiro psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Ele trouxe um conceito que explica isso, né? Ele diz que o nosso cérebro funciona de duas maneiras. Tem o sistema 1, que é um sistema mais intuitivo. Por exemplo, quando a gente fala a nossa língua, né, o português, a gente não fica pensando para falar, né? As palavras parecem que vêm como mágica na nossa cabeça, porque a gente está usando o sistema 1. Isso já está tão entronizado assim, no nosso cérebro, que o cérebro ele vai criando atalhos para que a gente consiga falar mais rápido. Por que isso? A gente toma milhões de decisões todo dia, né? Imagina, decisão de se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou levar guarda-chuva, se eu não vou, na hora que eu vou trocar a marcha do carro, eu tenho que pisar na embreagem. Se a gente for pensar racionalmente em cada decisão dessas que a gente toma, né, seria uma loucura, né, o mundo. Então, o cérebro foi criando atalhos, né? Então, parece que a gente nem pensa na hora que a gente troca uma marcha do carro, que a gente anda ou que a gente fala a nossa língua, porque a gente está usando o que ele chama de sistema 1. O sistema 2 é um sistema racional, ele vem assim depois do sistema 1. É o sistema em que a gente tem que pensar para tomar a decisão. Então, quando você vai fazer uma conta complicada, 357 mais 438, você tem que pensar, né? Você não responde na hora. 1 mais 1 é fácil, você responde na hora, porque você usou o sistema 1 ali, né? Teoricamente, o resultado já está na sua cabeça, né? Mas, então, assim, racionalmente pensando, as pessoas deveriam usar o sistema 2 para fazer uma compra ou investimento, mas não, na verdade, elas usam muitas vezes o sistema 1. E o lado de lá, que faz a venda, ele já percebeu isso. Então, ele usa isso para a gente, como isca, para a gente fazer a compra mais rápido. Por exemplo, eu tenho um celular que eu adoraria ter, né? E aí, o que o vendedor faz? Esse celular custa R$5.000, mas eu estou fazendo ele por R$3.000, mas você tem que tomar essa decisão hoje é dia 31, né? Até o final do mês, até dia 31 você tem que comprar esse celular. Aí o que a pessoa faz? Ai, meu Deus, mas eu queria tanto esse celular, ele está baratíssimo, ele custa R$5.000, está R$3.000, vou comprar. Mas não para pensar, como é que eu vou pagar isso, né? E o prazer que esse celular vai me trazer é só momentâneo. É naquele dia que eu comprei.
No dia seguinte, eu já me acostumei com todas as vantagens que ele tem e ele já não me traz felicidade nenhuma. E eu vou passar meses sofrendo, porque todo mês, eu dividi em 10 vezes, todo mês vem aquela continha lá do meu cartão e eu desesperado, como é que eu vou pagar isso? Porque esse lá é muito caro e agora para vender é muito caro. Então, assim, a pessoa usou ali o sistema 1 na hora de tomar a decisão. Eu tenho que comprar, eu tenho que decidir rápido é sistema 1. Aí a pessoa decide rápido e depois se arrepende. Né? Então, a primeira coisa, né, o primeiro ponto que eu queria tratar é esse. Mas a pessoa vai falar assim, mas eu sou assim, eu vivo endividado, como é que eu faço? Né? O que eu faço? O que eu posso fazer para resolver isso? Primeira coisa, você vai comprar alguma coisa, você vai numa loja que você acha que ela vai te pescar, né? Homem é carro, né? Mulher acho que é roupa, joia, sei lá o quê. Leva alguém para te ajudar, leva alguém que te segure ali, leva né, a esposa, o marido, o filho, alguém que vai lá te ajudar, não vai sozinho, você já sabe que você tem esse... Né? O mais importante é a gente se conhecer, a gente precisa se conhecer e trabalhar com a gente mesmo. Então, assim, leva alguém, ou então... Vai com esse objetivo, eu vou olhar, mas eu não vou comprar na hora. Porque na hora que você volta para casa, aí você vai acionar o sistema 1. Você pode até voltar lá e comprar, se é uma coisa que você quer muito, que você fez a conta que você pode pagar, não tem problema, né? Eu acho que a gente tem que viver o futuro, mas tem que viver o presente também. Agora, a gente não pode viver um presente que depois, no futro, a gente se arrepende. Sem ser sabotado. Vai ficar sofrendo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente estar tratando. E a outra questão é como o Thiago falou, do planejamento, né? Eu sempre lembro disso quando eu comecei a trabalhar, comprei um carro, e aí todo ano eu reclamava quando vinha o IPVA e quando vencia o seguro do carro. Eu estou endividada, como é que eu vou pagar isso? Não sei o quê. E aí um amigo meu falou, Beth, olha só, todo ano você reclama disso, né? Assim, porque ou você vende o carro, ou você senta e se planeja, né? Senta e pensa assim, todo ano eu vou ter que pagar seguro e vou ter que pagar o IPVA. Pega no final do ano um pouquinho do 13º, ou vai todo mês separa um pouquinho, vai guardando, porque aí você consegue diluir, né, esse gasto que você vai ter. Então, assim, é muito importante fazer esse planejamento. É difícil de fazer, é difícil mudar hábito, né? Mas, assim, por exemplo, IPVA, a gente paga, né, tá na hora agora, todo mundo pagou IPVA. Quem pagou a cota única ganhou desconto. Quem pagou parcelado não ganhou esse desconto. Então, pega um ano que você ganhou, né, e você vai pagar, né, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Pega um ano que você ganhou um dinheiro a mais, vai lá e paga a cota única, né? Aí pronto. Aí nos anos seguintes, o que você faz? Você guarda, em vez de guardar nos 3 anos, em vez de pagar nos 3 meses depois, guarda nos 3 meses antes, e aí na hora de que vencer, você vai lá e paga a cota única e ganha o desconto, né? Então, assim, são truques, né, que os próprios vendedores colocam para a gente e que a gente tem que ter consciência disso e se educar para não cair nessas ciladas. Eu acho muito legal, até tentando racionalizar eventuais compras. Brincadeiras à parte, talvez o melhor é deixar o cartão em casa, quebrar o cartão. Isso. Mas eu sempre digo, uma das formas, né, você vai fazer uma grande compra, uma compra que vai comprometer o teu orçamento, faça 3 perguntas. Quero, posso e preciso. Geralmente a primeira passa, né? Quero, se você está perguntando o que você quer, né? Aí você vai para a segunda. Posso? Aí muitas vezes, por falta de planejamento, você vai perceber, eu não vou conseguir cumprir aqui com um dever de uma parcela de R$500 por mês no meu cartão de crédito, não vou conseguir. Aí você já para por aí. E aí quando você vai para o preciso, e aí a gente começa a perceber quantas e quantas compras a gente faz de forma irracional, se não na grande maioria. E aí muitas vezes eu me deparo com pessoas, né? Não, você comprou aquilo. Mas por quê? Porque estava em promoção. Só porque a economia comportamental, a gente tentar pensar de forma irracional, porque só porque está em promoção a gente vê como uma oportunidade de compra. E aí, da outra parte, trazendo um pouco para o nosso cenário, é interessante, estudando um pouco sobre isso, né, da dificuldade das pessoas pensarem no futuro, pouparem para o futuro. É interessante que quando a gente fala e a gente faz uma abordagem, olha, você precisa poupar para o seu futuro, você vai ficar velho, você vai ficar idoso, você precisa pensar em investir para essa etapa na vida.
Quando a gente recebe essa informação, existem estudos que comprovam que a parte neural que é ativada é a mesma parte quando uma pessoa chega para você e fala para você fazer uma doação em dinheiro para um terceiro. Então, olha a dificuldade de você entender isso aí, poupa para o seu futuro. É a mesma coisa que falar, não, mas o meu futuro é um futuro de um terceiro, não sou eu. Então, muitas vezes a dificuldade, nós até nos planejarmos para o nosso futuro, de realmente buscarmos investir para ter uma velhice financeiramente digna, é da dificuldade de entendermos isso como nós mesmos. E eu sempre falo, a alternativa a envelhecer é morrer cedo. Né? Ninguém quer morrer cedo. Então, se tudo der certo em nossas vidas, pode ter uma certeza, a gente vai envelhecer. Agora, como nós vamos envelhecer, muitas vezes a gente tem que tentar deixar a irracionalidade do lado, tentar buscar essa racionalidade e realmente poupar para que realmente lá na frente comece, vale a pena e a gente comece a ter uma liberdade financeira, que é o que a gente almeja quando a gente investe lá para o futuro. A economia comportamental, ela pode ser um inimigo ou um amigo, né? Se você, ela pode ser... A gente tem uma tendência, né, de inércia, né, de não ir lá e tomar uma decisão. Esforço. Né? Então, ela é nosso inimigo na hora que a gente fala assim, amanhã eu vejo esse negócio de previdência muito complicado, aí tem tabela regressiva e progressiva, né? depois eu vejo, né? E aí a gente vai empurrando com a barriga. Quando que ela pode ser nossa amiga? Eu posso falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar no início do mês, vou tirar, sei lá, 5% do meu salário, 10% do meu salário e vou botar na Previdência. Aí, o dinheiro entrou lá. Para eu lembrar, eu tenho que tirar, eu estou precisando de dinheiro que eu quero comprar um relógio, sei lá, um celular, mas não tem dinheiro, tem da Previdência, eu tenho que ir lá, e tem que pegar esse dinheiro, aí tem imposto, então vou deixar lá. E aí ele vai ficando e depois, né, você colhe os futuros lá na frente. Sim. Quando você vê, ele entra no seu orçamento, né, você faz já separa aquele valor e já, né, no início do mês, nem recebeu, já vai lá e já faz logo essa contribuição. E aí no final você, quando for se aposentar ou quando você quiser, né, adquirir um bem maior, uma coisa que realmente vai te agregar valor, ele está lá à tua disposição. Então, assim, vale a pena a gente ter separado, né, o dinheiro que é do nosso dia a dia, do dinheiro que eu estou guardando, né? E a Previdência é bom porque ele, de fato, você precisa esperar 3 anos para poder tirar, aí quando você pode tirar, você já deu outro jeito, buscou outra solução. Buscou outra solução, e aí... Gente, não se subestime. Nosso cérebro é esperto. Então, ele vai te contar uma vantagem. Eu vivo me contando algumas vantagens para fazer coisas que eu não deveria. Estou num processo de educação. Olha eu aqui, né? Mas eu acho que é isso, né? Às vezes a gente acha assim, não, eu estou forte o suficiente. Sua cota do sistema 2 pode estar fraca. Então, vai com alguém, como a Beth falou, que aí já soma alguém para te cutucar. Você pode, precisa. Então, acho que isso é recurso. Não é meu cérebro, o cérebro da Beth, do Thiago é diferente. Ou quebra o cartão. É o esquema. Vai buscar alternativa, né? Agora até no celular está cadastrado. Eu tenho um amigo meu que só anda com dinheiro. É um método, né, que nota de 100 de preferência que é difícil trocar. Dá mais pena. E dá mais pena você ver muito dinheiro indo. O cartão lá, aquela coisa de plástico, fácil, não né? dói. E aí tem um ponto que a Beth também colocou legal sobre usar essa psicologia econômica a seu favor, né? Que é começar investindo. A gente às vezes pensa assim, o que sobrar do meu salário eu vou investir. E aí não sobra, porque o mês termina antes do salário, né? Então, essa prática de você... Chegou o salário, já tira alguma parte... Uma priorização. Prioriza o investimento e depois você vai viver com aquele valor que sobrou. E aí, você esquece aquela primeira parte. Isso é uma forma de você se educar a ser um investidor. E nessa parte também da irracionalidade, né, das decisões por impulso, que são muitas vezes levadas pela nossa emoção... Temos que tomar cuidado até com aquela questão da casa dos sonhos, do carro dos sonhos, porque às vezes a pessoa compra a casa dos sonhos ou aluga uma casa muito legal, que ela fala, poxa, que legal, a casa dos meus sonhos. Mas se ela estiver num patamar muito que vai muito acima da situação dela naquele momento, pode ser que lá na frente seria adequado, mas agora pode ser que não seja tão adequado, até o meio que ela vive, os vizinhos, todos vão estar num patamar, num estilo de vida que vai pressionar aquela pessoa. Por exemplo, você tem seu filho, que os amiguinhos dele do condomínio, todos têm um celular muito caro. E o seu filho, ele quer se sentir pertencente àquele grupo. E aí te pressiona pelo lado emocional
a comprar um celular que não precisaria para uma criança, para um adolescente, mas porque todos os amigos dele têm aquele celular muito caro, ele vai lá e também quer participar daquele modelo de vida. Os meus amigos novos aqui do condomínio, todo final de semana almoçam fora. Então eu também tenho que ir para restaurante. Então isso são questões emocionais, não racionais, que nos distraem e nos tiram dessa postura positiva de investimento, de equilíbrio financeiro, né? Você sabe que tem dentro da psicologia financeira, já estudos que comprovam que o contentamento é uma ferramenta para que você seja um bom gestor financeiro. E aí, quando a gente fala de contentamento, se falou muito daqui da questão da comparação. E hoje a gente vive uma sociedade muito de comparação. Hoje, rede social, você vai... mas ali, essa família só viaja. Olha, viajando de novo. E aí você quer viajar. Trocou de carro, quer trocar. E aí eu sempre falo que no contentamento, muitas vezes você está olhando a grama do vizinho e mal você sabe que a grama do vizinho é artificial. Ou pior, eu sempre falo, gente, a fila muitas vezes que está atrás de você é muito maior do que está na frente. Só que a gente tem a tendência do quê? Mas eu quero aquele lá. Mas é fácil o Thiago, a Beth e o Daniel falarem essas coisas porque eles não sabem a minha situação. A partir do momento que nós experimentarmos ter o hábito da gratidão, do contentamento, pode ter certeza que tua vida financeira muda. E contentamento é diferente de comodismo. Então a gente nunca deve se acomodar. Tô assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é essa a ideia. Né? Você tem que sempre estar grato, mas ao mesmo tempo nunca se acomodar e realmente buscar um crescimento, buscar uma qualificação, buscar algo que realmente incremente tua renda, porque às vezes as pessoas acham que é mágica. Gente, matemática financeira pura, é matemática. Você ganha, você gasta. Se você está gastando mais do que ganha, a matemática é o seguinte, ou você para de gastar, ou você vai ganhar mais. Mas eu não tenho como ganhar mais. Será? Eu tenho um exemplo, trazendo só um exemplo para finalizar aqui. Um casal estava com uma dificuldade de equilíbrio financeiro e não sabia como lidar, e no final de semana a mulher, a esposa, os dois trabalhavam durante a semana, começou a fazer bordado não, lacinhos de pet shop, na máquina lá de costura, não sei. E aí começou a fazer e o marido pegava aqueles lacinhos, ia nos pet shops no sábado para oferecer e começou a vender aquilo. E mal eles sabiam que depois de alguns meses eles tinham uma empresa sobre isso, começaram a ter uma receita, uma renda maior do que a dela. Então, às vezes a gente questiona, mas eu não tenho como sair dessa situação. Busque criatividade, saia da zona de conforto, porque realmente essa é a matemática. Ou você vai reduzir o teu padrão de vida, buscar diminuir suas despesas, vendo o ralo tá aberto para que você possa equilibrar isso. Se isso já não é suficiente para fazer o equilíbrio das tuas contas e tua receita não é suficiente, você vai ter que buscar a fonte alternativa de renda. E aí sim, sempre é possível você buscar essas fontes alternativas de renda. E só um ponto adicional aqui, Thiago, sobre renda. Só aumentar a renda não garante em si que você vai ficar equilibrado financeiramente. Não é a solução, né? Não é a solução sozinha. É lógico que você passa por na estratégia de se organizar, obviamente, você tem que buscar ativar seus talentos, buscar aumentar sua fonte de renda. Isso é legítimo e está correto. Mas se você só aumenta a renda sem ter um ajuste no seu comportamento, você pode aumentar seu problema também. Porque uma pessoa que ganha 2 mil e está endividada com uma renda de 2 mil, se ela passa a ganhar 5 mil, o crédito que ela vai ter à disposição é muito maior e ela pode se endividar ainda mais. E se ela perde o emprego, a dívida dela ficou um tamanho enorme. Então, juntamente com buscar ativar seus talentos, aumentar sua renda, tem que associar um ajuste de comportamento, porque só ter renda maior não garante sozinho que você vai viver de uma maneira equilibrada financeiramente. Aí só complementando, aí tem uma autora, ela escreveu um livro chamado The Soul of Money, e ela fala sobre isso, sobre a mentalidade, né, que você falou do contentamento, ela fala da mentalidade da escassez e a mentalidade da suficiência. A gente é muito, a nossa sociedade é muito pressionada para essa mentalidade da escassez, porque quem vende quer vender mais. Então, assim, quem vende vai sempre te convencer que o teu celular já tá ultrapassado, você tem que comprar outro, teu carro já tá velho, você tem que comprar outro, né? Então, assim,
isso não traz felicidade, porque você está sempre querendo o melhor, eu quero o outro, eu quero mais, né, o que custa mais. Os produtos já são feitos para durar menos. Exatamente. Então, assim, simples assim, somente mudar isso para a mentalidade da suficiência já faz com que você passe a poder administrar seu dinheiro melhor, porque você vai comprar o que você de fato precisa, é suficiente para você, te faz feliz aquilo, né? Procurando não não cair nesse canto da sereia, né? De que você precisa ter mais, que você, né? E isso faz com que você consiga guardar dinheiro e aí até comprar aquela coisa mais cara, né? Mas não se endividando todo, não, porque isso só traz estresse. Isso só traz, né, não traz felicidade, traz tristeza, porque traz uma felicidade muito momentânea naquele momento que você comprou, e a partir daí você vai ficar triste porque já saiu um mais moderno e você não comprou, e também porque você está endividado e aí você não sabe como é que vai pagar aquelas contas todas. Então, assim, é importante ter também esse equilíbrio, né, da suficiência. Não é se acomodar, né? É suficiência no sentido de realmente olhar para o que você tem e agradecer e ficar contente com o que você tem, porque já muita gente não tem o que você tem. Em vez de olhar para quem tem, né? Quem tem mais que você, olha para quem não tem, né? Então, agradecer o que você tem e aí fazer, né, um planejamento para você realmente melhorar, se for o caso, né? E se desenvolvendo, mas de uma forma feliz, né? Se você vai ter um aumento de salário pelo dissídio, promoção, segura, né? Tem gente que já faz a conta da dívida. Opa, vai aumentar R$500 a minha renda? Já tenho emprestado antes. Então já posso aumentar a minha prestação em R$500. Eu posso comprar uma coisa nova. Primeiro passo para ajustar padrão de vida numa situação dessa é você segura o seu padrão de vida, se vai aumentar a renda, respira, deixa eu ver essa renda maior, organiza as finanças, depois com planejamento e com calma vai construindo esses sonhos aí que são legítimos também. Tem uma pessoa que está acompanhando aqui a gente, o Luiz, ele assistiu os delírios de consumo de Backbone, né, que ele está falando. Congela o cartão, tem uma cena clássica, Legal. Fica a dica aí do filme, que ela congela o cartão. Aí você congela junto a frase "eu mereço", porque nem sempre ela nos ajuda, né? A gente está falando aqui de buscar, né, alternativas e a busca por investimento, por opções, ela tem crescido muito. Tem rede social, conteúdo aí livre, online, disponível. Muita coisa boa, mas muita coisa ruim, prometendo ganhos exponenciais e a maioria das pessoas de olho no curto prazo. A gente trabalha justamente na contramão disso, né? Daniel, o que você tem para falar sobre o assunto? Eu acho que esse grupo, né, que o Thiago falou, que são 3 grupos, os endividados, os equilibrados e os investidores, né? Nesse grupo de investidores, esse grupo tem aumentado, isso é muito bom. Tem que ser algo que é muito comemorado, né? Você vê pessoas físicas investindo na bolsa, tá? Cada vez tem um número maior de pessoas investindo, na previdência, isso é muito legal. O alerta que a gente faz é sobre a motivação, né? Tem pessoas que buscam ganhos rápidos, fáceis, que normalmente se transformam em armadilhas. Ah, vou investir em criptomoedas, você até pode investir, tudo bem. É importante ter diversificação, é importante estar alinhado com seus objetivos de curto, médio e longo prazo, tem que ter um nível de segurança adequado ao seu perfil e ao seu sonho, e ter pé no chão, né? Construção de patrimônio é feita por meio, especialmente do trabalho consistente, persistente, um investimento com um olhar, né, da forma correta. Quando você investe em ações, é como você está montando uma empresa, você está montando lá uma padaria, você vai construir uma padaria, você vai pôr ela para produzir, isso é muito legal. Quando você investe em ações, está comprando um pedacinho de uma empresa, é a mesma lógica. A gente tem uma cultura de investimento só com um olhar especulativo. Eu vou comprar hoje, vender amanhã, e aí eu ganho um lucro em cima disso. E aí que tá, a maioria compra, como, né, é muito dito isso, compra na alta e vende na baixa, né? Na hora que cai o preço, a gente toma aquele susto e sai correndo, porque a gente não quer perder. Então a gente investe querendo ganhar, porque o vizinho disse que ganhou, a grama do vizinho lá tá verdinha. Né? O comportamento de manada, né? Meu tá todo Deus, mundo comprando, vou comprar também, aí compra na alta. O meu vizinho me disse no churrasco que investiu R$1.000 e já tem 10 mil em uma semana nas ações tal. Eu vou correr lá e vou investir. E aí, depois acontece o inverso, ele vai lá e corre e vende e perde aquele dinheiro que ele investiu. A maioria das pessoas investem, às vezes, com essas visões deturpadas. E
E é interessante, quem vende na internet soluções para enriquecer com investimento, está enriquecendo com o curso que está vendendo e não com o investimento. Se ele está rico com investimento, por que ele não está investindo? Está vendendo curso. Exatamente. Então já tem um sinal de alerta aí, né? Então, assim, é exponencial para ele, né? E por curso. Ele está vendendo curso, está ganhando dinheiro com o curso e não com o investimento em si. Então isso já é um ponto de alerta. Olha, a pessoa está me ensinando por meio de um curso a ficar rico investindo. Então por que não está investindo? Né? Ele está vendendo curso. Tem alguma coisa aí. Então é legal investir, a gente tem que se apropriar disso. Quem já é participante dos planos da Valia, do Mais Futuro, já são investidores, a gente tem que ser protagonista, né? Não ser aquele investidor, entre aspas, passivo, que nem sabe quanto tem, vai lá e vê seu saldo, faz simulação, faz um aporte extra quando entra uma renda extra, seja de fato proativo, porque esse futuro que você vai colher é consequência do que você está plantando hoje, da semente que o Thiago comentou. A gente é livre para plantar qualquer semente, mas a gente é escravo da consequência dessa semente que foi plantada. Uhum. Então a gente tem que ser protagonista e se apropriar. Na Valia e no Mais Futuro, quem já tem a Previdência já é investidor. Então agora é ativar isso. O investimento nesses fundos já são diversificados, tem opções para você escolher em nível de renda variável, renda fixa, então tem essas opções. Você conta com especialistas que vão te ajudar nisso, verdadeiros, pessoas que de fato vão te ajudar a construir algo sustentável, não é uma fantasia. Então esse é o ponto de alerta. Assim, parabéns para quem está entrando nesse mundo de investimento, é perfeito, mas ajuste para a realidade, não vai no conto de promessas mirabolantes, né, e nem busque atalhos, que a nossa mente sempre busca atalhos, né? O atalho normalmente leva para uma armadilha, né? Então só com esse ponto de alerta aí que eu você sabe que às vezes algumas pessoas nos escutam e falam, mas isso é muito distante para mim, né? Porque acham que o investir é muito caro, ele exige muitas vezes uma postura, mas hoje você tem condições de investimentos muito baratos, em que realmente você pode dar o primeiro passo com um ticket menor, com um valor menor, e é aquela questão, às vezes a gente está muito voltado, né, para comprar livros de, olha, o que você faria se você tivesse 1 milhão? A questão não é o que você faria se você tivesse 1 milhão, mas é o que você está fazendo com os 10 reais que você tem. Então, olhe os teus 10 reais e realmente tenha uma postura, decida, eu sempre falo, tenha a tua vida sobre as tuas rédeas, quem decide o teu futuro é você. As tuas ações, o que você está fazendo hoje é o que você vai colher amanhã. A gente tem a tendência, muitas vezes, de terceirizar. Mas é o governo que tem que prover minha aposentadoria. Mas é o chefe, é o patrão. Tá na hora de realmente nós nos colocarmos, de realmente sermos protagonistas da nossa história, do nosso futuro, e eu preciso poupar para minha velhice, porque eu vou chegar lá. E se tudo der certo, eu vou envelhecer. E como eu vou envelhecer? É a grande questão. Mas Thiago, eu vou morrer trabalhando. E aí a questão não é você ter dinheiro quando você pode até trabalhar, mas quando você não puder mais trabalhar. Porque a gente está falando de uma expectativa de sobrevida que só cresce. As pessoas estão vivendo cada vez mais. A gente atende lá um grupo de anestesiologistas. E um dia, conversando com o anestesiologista, ele veio com o argumento desse. Não, mas eu não preciso, porque eu gosto de trabalhar e vou trabalhar até morrer. Eu cheguei para ele, você vê com 80 anos de idade, dentro de um centro cirúrgico, horas de pé, anestesiando alguém? Daí ele parou. Puxa, é verdade. Eu falei, mesmo se você visse, quem que seria o louco de sentar e estar ali numa... Né? Por quê? Porque é uma realidade que às vezes a gente não pensa, não para realmente para pensar. É verdade, preciso mudar o meu futuro e ter uma condição. E aí é você canalizar com caixinhas, com propósito, com uma finalidade. Eu vou investir para isso. Eu tenho que colocar todo o meu investimento em previdência? Não! Você tem que colocar em previdência, mas você tem que ter um fundo de reserva, que é uma alocação de curto prazo, sem risco, né, que você tenha liquidez. Você tem que ter uma alocação para médio prazo, para adquirir algum bem. Então, a partir do momento que você define a finalidade dos seus investimentos, você define aonde você vai investir e o quanto você vai se expor ao risco. E eu sempre brinco, a partir do momento que você começa a escutar no barbeiro,
alguém está investindo, eu não vou mais no barbeiro, né? Vocês sabem por quê. Mas começou a escutar lá, olha, é o momento de você sair, não é o momento de você entrar. Então é o cuidado, é o efeito manada que a Beth falou, né? Muito bem. Bom, vocês aqui têm com certeza histórias aí para a gente prolongar muito esse papo, mas eu queria que vocês pudessem, se lembrassem de algum caso especial, talvez alguém que tenha tido, poxa, que orgulho, ou que bom que a gente teve alguma conversa, vivi uma experiência legal e mudei meu futuro, ou se eu tivesse que ter feito diferente, eu teria feito. O que vocês se lembram, assim, de alguns casos? Eu tenho uma história pessoal minha, que eu conto muito, né? As pessoas na Vale conhecem muito essa história. Um colega, né? Quem foi da Vale, do RH da Vale, lembra dele, é Maís, ele já morreu. E quando a gente fez a migração do BD para o Vale Mais, a gente tinha que tomar uma decisão, né? De quanto que a gente ia contribuir para o plano. E aí tinha o máximo que a Vale ia, então todo mundo colocava lá aquele valor e pronto, né? E eu estava no mesmo barco. E esse rapaz, esse senhor, o Emaís, veio conversar comigo e falou: Beth, não faz isso. Você está começando agora a sua vida de trabalho, você não tem dívida, você não tem filho. Coloca o máximo que você puder, porque você não vai se aposentar com esse salário que você tem. Que a gente fazia simulação, falava, tá bom isso, né? 9%, tá ótimo. Você não vai se aposentar com esse salário, você vai se aposentar com mais, você está no começo da sua carreira. Eu não acreditei muito, não. Aí, assim, você que é jovem, aí acredite, né? A gente vai crescer, a gente vai se desenvolver. E aí, se eu não tivesse ouvido ele, hoje eu estaria com um saldo de conta muito menor. Eu teria uma aposentadoria muito menos tranquila do que eu tenho hoje acumulado. Porque essa pessoa, assim, ele já faleceu e eu sempre que lembro dele, eu rezo por ele, pela alma dele, porque ele foi assim, ele não tinha nada. Ele fez isso simplesmente porque ele ficou com pena de achar que eu, né, ia colocar tão pouco, uma contribuição tão baixa, uma oportunidade de estar contribuindo muito maior. Eu falei, coloca quanto você puder, indo lá no limite do benefício fiscal, porque você com certeza vai se arrepender lá na frente. E assim, é difícil realmente, o jovem, né? Quando é jovem, a gente acha que a gente não vai, né, não vai ficar doente, que a gente não vai envelhecer. Mas assim, é importante a gente fazer essa reflexão e pensar e simular, né, lá na Vale, acho que lá no Mais Futuro também, a gente tem um simulador bacana, entra uma vez por ano, vai lá e olha, se faz uma simulação. A gente tem um trabalho de consultoria previdenciária, o consultor senta com você e te ajuda, né, faz as continhas lá, quando você se aposentar, você vai precisar de quanto e tal. Não espera, né, as pessoas começam a procurar o consultor para falar sobre isso quando estão perto da aposentadoria. O esforço é o contrário à importância. Não dá mais tempo, né? Aí não dá mais tempo de contribuir. Né? Porque aí você já está muito perto da aposentadoria, o valor que você vai ter que colocar ali para chegar no valor que você gostaria de receber já não dá mais, você não tem mais condição de pagar. Porque a gente fala, o tempo é o fermento do dinheiro, né? Então, quanto mais tempo você tem aquele dinheiro investido, maior vai ser o seu saldo de conta lá no final. Então, não espera para investir só lá no final. Ainda tem, assim, quem faz a declaração completa, né? Tem ainda o benefício fiscal. Então, chega no final do ano, ainda fica feliz, porque vai receber uma restituição. Não perca tempo. Você sabe que eu tenho um exemplo nessa questão do tempo, né? O começar hoje, né? Mais tarde fica mais caro. A gente tem um trabalho lá com algumas pessoas que chegam até nós aposentadas pelo INSS e na sua grande maioria, aqueles que se aposentam pelo INSS continuam trabalhando, né? Porque realmente não conseguem parar de trabalhar. E o que acontece quando uma pessoa se aposenta e continua trabalhando? Ela aumenta o padrão de vida. Porque ela ganhava X, agora recebe X mais Y, ela vai aumentar o padrão de vida para X mais Y. Resumo, ela não consegue mais parar de trabalhar. Então, um trabalho que a gente faz lá você pode até se aposentar no INSS, pega essa tua renda do INSS de uma maneira integral e canaliza ela para uma previdência privada. A gente comprova que o poder da capitalização, em 10 anos você tem a tua aposentadoria no INSS, mais uma aposentadoria da previdência privada. Então a gente tem inúmeros casos de pessoas que se aposentaram, e aí a questão do tempo, né? Tá tarde demais, estou com 55, 60 anos. Não, mas espera aí, se você fizer um planejamento, entrar aos 60, claro que o melhor é começar aos 20, mas entrar aos 60
contribuir com integralmente tua aposentadoria no INSS até 70 anos, você vai ter ainda pelo menos mais uns 15 anos pela frente para poder usufruir desse benefício. Então é uma grande alternativa. E no meu caso, né, eu estava lembrando aqui de um exemplo, e linkando com um pouco de jornada de vida das pessoas, né? Então, quando a pessoa é mais jovem, é normal que ela está buscando uma posição no mercado, depois ela casa, tem filhos, então ela está construindo um patrimônio, o custo vai elevar com os filhos, e lá para frente que a maioria começa a se preocupar em planejar o futuro, e aí ela tem menos tempo para isso. Isso é muito natural, mas quem consegue se aproveitar da idade, né, mais jovem, e começa a se planejar desde cedo, ela tem um longo prazo a seu favor, e esses juros compostos trabalham muito a seu favor. No meu caso, não foi esse exemplo que eu fiz. Quando eu era bem mais jovem, né, meu pai me aconselhava a investir em previdência do meu trabalho, um trabalho antes de eu estar na Avalia, e eu olhava e pensava, depois eu vejo isso. A gente ouve muito isso lá fora e eu vivi isso também. E depois, o depois chegou, né, assim, quando eu fiquei mais maduro, eu fui lá e comecei a dar importância e estou alinhando o meu investimento agora. Então, assim, o conselho que eu dou, primeiro, ouça os seus pais, busque conselhos de pessoas que de fato querem o seu bem, e nesse caso do investimento, eu sou muito grato a meu pai por isso, né, porque eu acabei seguindo o conselho dele. Poderia ter sido melhor se eu tivesse começado na hora certa, né, logo no início, mas é um ponto bem legal aí para compartilhar. Muito bem. Eu lembro de uma vez estar num evento em Governador Valadares, e aí um aposentado parecia estar bem aborrecido, ele pegou o microfone do evento e falou, olha, quero agradecer a Avalia. Há anos atrás, um atendente de vocês falou que eu não podia sair. Eu achei aquilo tão ruim, eu fiquei com raiva dele na época, mas hoje em dia eu dou graças a Deus que minha aposentadoria é melhor. Foi um depoimento legal. Bom, a gente trabalha o tempo todo para que mais pessoas tenham acesso, para ampliar o público, né, que tem acesso à previdência de qualidade. Tiago, você que coordena um grupo com essa mesma intenção, o que vocês têm feito por lá, ou o que chama a atenção das pessoas para virem para a previdência? Legal. Então, hoje eu presido Mais Futuro. Mais Futuro, assim como a Avalia, é um fundo de pensão. E eu acho que até puxando um pouco do que você colocou ali, a gente tem hoje institucionalizado uma declaração de propósito, que é servir pessoas que buscam liberdade no futuro. Então tudo que a gente faz ali, seja na comercialização de um plano, uma pessoa começar a investir, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, né? E esse propósito ele precisa ser cumprido. A gente não está ali para realmente só capitalizar, ter maior patrimônio, mais participantes. Então acho que o principal ponto aqui que a gente coloca como um diferencial, e é o que difere um fundo de pensão, muitas vezes, de outros tipos de previdência, de bancos, seguradoras, é porque estamos preocupados em realmente vender um único produto, que é a previdência. Existe um lado social da previdência, como você bem falou, na questão aí do depoimento que foi dado por esse aposentado da Avalia. Então, é realmente você canalizar os seus esforços com um propósito. E aí, identificando isso aí, o que nós temos feito lá no Mais Futuro, né, recentemente nós nos posicionamos no mercado com uma previdência digital. Então estamos indo realmente com um novo nicho, um novo jeito de fazer previdência. A gente conseguiu democratizar o acesso à previdência fechada, né? Hoje qualquer brasileiro, qualquer pessoa física, jurídica pode ter acesso a um fundo de pensão. Antes isso era restrito a grandes estatais, multinacionais, né? Hoje isso já é uma realidade, né? Você não está refém de bancos e seguradoras quando o assunto é previdência privada. Então isso foi uma grande conquista que nós tivemos, realmente ter um plano fechado, um fundo de pensão destinado a qualquer brasileiro. E aí quando a gente se deparou com isso, a gente se posicionou no mercado com uma previdência digital. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou posicionado para atender o Brasil inteiro, eu precisava realmente trazer um conceito novo, um jeito novo. E eu brinco que vender previdência é difícil para chuchu. Porque é literalmente eu chegar aí, Daniel, é o seguinte, investe no teu futuro, lá na frente. Então me dá teu dinheiro, para de gastar agora, daqui 30 anos a gente conversa. É mais ou menos assim. Então é muito difícil a venda da previdência. A partir do momento que você não cria realmente um conceito, uma conscientização, trazer um valor agregado para o Daniel, para os nossos participantes no curto prazo, trazer uma materialização do que o Daniel quer daqui a 30 anos, não é simplesmente uma venda de um produto.
É realmente uma construção de um projeto de vida para que essa pessoa tenha liberdade financeira no futuro. E é isso que a gente busca no Mais Futuro. É realmente uma concretização para que essas pessoas possam realmente ser suportadas e olhar para trás. Valeu a pena, eu vi um dia aquele careca lá no podcast, numa palestra, e aí realmente tomei a decisão de tomar o meu futuro sob minha rédea, e hoje eu posso dizer que eu tenho liberdade de fazer escolhas no meu futuro. Então a gente preza muito por isso, as nossas ações têm um lado muito humanizado, mas focamos muito no digital, porque entendemos que a gente tem que dar autonomia, flexibilidade, esse autoatendimento, a pessoa ter realmente uma forma de fazer uma previdência totalmente diferente e totalmente se auto-atender, né? A pessoa realmente fazer todo e construir seu projeto de vida de forma individual e pessoalizada. É isso que a gente procura fazer no Mais Futuro e é o que a gente está caminhando aí no que nós estamos fazendo nos últimos anos. Muito bem. Aliás, a gente tem uma pergunta aqui. A Ramayana perguntou como é que ela faz para ter esse atendimento, né, de consultores da Avalia. A Beth falou um senta junto, é um senta junto que também pode ser à distância, tá, gente? Então, o agendamento para quem já é participante, para quem já passou aí por essa decisão importante de estar dentro, pode ser feito pelo portal do participante ou entrando diretamente, né, de maneira no autoatendimento, você vai lá e agenda, ou você entra em contato por meio do Fale Conosco, ou do 0800, pode fazer esse agendamento. No site você tem lá todos os nossos endereços lá, do nosso 0800, do Fale Conosco, tá tudo lá no site, é só entrar lá. Muito no bem. nosso portal. Bom, pode falar com a Lia também, a nossa atendimento virtual, né? A assistente virtual está lá. A gente tem buscado, né, estratégias aí quando você fala desse atendimento e de humanizar, trazer as pessoas para olharem esses sonhos, né? Porque na verdade a gente está buscando recurso para poder realizar sonho, para viver uma vida boa. A Avalia tem uma série de iniciativas, e aí eu queria que a Beth, Daniel comentassem, porque a respeito de aproveitar esse início do ano, a gente está falando de mudança de comportamento, mas tomar atitude prática, a gente já tem alguns incentivos que podem fazer com que as pessoas repensem sobre seus investimentos adicionais aí. Vocês querem comentar? Daniel fala aí, a gente tem novidades do Prevaler, né? Quem ainda não é Prevaler é o nosso plano, né? Para os familiares dos nossos participantes. O próprio participante também pode, né, entrar para o Prevaler. Ele é um plano que é CD puro, então você faz a sua contribuição e não tem contribuição da patrocinadora, é só a sua contribuição, faz a sua poupança, depois de 3 anos você pode resgatar esse valor, então você não precisa se desligar da patrocinadora para resgatar o valor do Prevaler. O bacana dele é que ele usa a mesma estratégia de investimento dos nossos planos que vocês já conhecem, o Vale Mais, Vale a Prev. Então são estratégias de investimento muito robustas, né, muito vencedoras aí ao longo do tempo. Então quem não é do Prevaler, entra para o Prevaler, e se você não entrou ainda, o Daniel vai contar agora uma novidade que você não vai deixar de entrar, não é possível. Deixa eu só complementar, o Sérgio perguntou aqui, o Prevaler faz parte da Avalia? Sim, é um plano. Então se você já é participante porque a sua empresa investe junto com você, perfeito. Mas o Prevaler é um plano novo, que aí você pode fazer como uma alternativa diferenciada ou para algum familiar. Pode colocar seus familiares, os filhos, a esposa, aquele primo que não tem previdência no trabalho dele, aquele sobrinho que não tem previdência. A sogra pode? Pode pôr a sogra. Ixi, então... Até o cunhado pode colocar. Todo mundo pode entrar. Mas é isso, assim, tem a previdência, né, que a empresa oferece como um benefício. É um excelente investimento para você planejar por longo prazo, para você se aposentar. E você tem o Prevaler, como a Beth já disse, que é um plano que não tem esse vínculo com a empresa, então você pode resgatar até mais cedo. Então tem várias pessoas que fazem, por exemplo, o Prevaler, pensando, né, no estudo do filho, para uma faculdade, um intercâmbio, e para qualquer outro plano de médio e longo prazo, o Prevaler é excelente. E o Prevaler ele já tem 3 anos de história, e ele já tem uma rentabilidade, quando a gente compara com o mercado, ela é bem acima dos seus benchmarks, né, assim, daqueles estilos de investimentos comparáveis. O Prevaler está bem acima em termos de resultados, e ele tem uma taxa que já é mais baixa do mercado, já era, e agora, este ano, nós abrimos o ano com uma taxa ainda menor, com taxas a partir de 0,2%,
Então é uma taxa muito baixa. Assim, se você olhar no mercado, vai ver taxas de 2,5% ao ano. O banco que diz lá que tem a menor taxa era 1% ao ano, a Avalia estava com 0,5%, agora 0,2%. E para melhorar ainda mais, a partir de amanhã, a gente começa uma campanha, né, por um período, a gente vai divulgar em todos os canais, que é uma oportunidade adicional de você contar com taxa zero. Então, como é que você consegue uma taxa zero no Prevaler? Você colocando um aporte extra, né, o que a gente chama de contribuição voluntária ou um aporte esporádico. A partir de R$5.000, você já conta com taxa zero, ou fazendo a portabilidade. Se você já tem uma previdência fora da Avalia, então compara, né, verifica lá qual o tipo de previdência que você tem o tipo VGBL, tem o PGBL. Se for o estilo PGBL, você pode trazer para o Prevaler por meio de uma portabilidade. Se for VGBL ou investimento em fundos e outro tipo de ativos, se você comparar e entender que o Prevaler certamente vai te oferecer melhores retornos, você pode resgatar e fazer um aporte extra aqui no Prevaler. Então a portabilidade também é uma forma, né, a partir de R$5.000, de você contar com essa taxa zero. Então é uma novidade, está lançando nos nossos canais a partir de amanhã. É por tempo limitado. A gente vai contar os detalhes lá nos nossos canais, mas aproveite essa oportunidade. Coloca lá, se você já fez para você, parabéns. Você pode ter o seu plano para você mesmo, que é para médio prazo, e o da empresa para longo prazo. Põe o da esposa, do marido, dos filhos, pensando em estudo, investir numa casa, trocar de carro, isso tudo é possível por meio desse plano que é o Prevaler. Então todo mundo é elegível sendo participante, e se eu fizer a inscrição agora? Eu consigo trazer esse dinheiro dentro do prazo? Consegue, você pode fazer a inscrição hoje. Você tendo um investimento lá fora, quer trazer, você vai fazer um pedido lá na Avalia de portabilidade, né, de fora para a Avalia. Isso demora um tempinho, um mês, alguma coisa assim, 2 meses, mas esse tempo vai ser válido. Já que você pediu, você vai ter esse tempo aí, um tempo hábil para poder contar com a taxa zero. Então, esses detalhes a gente vai colocar na campanha com as datas, com tudo direitinho. Vocês vão ver isso nas nossas redes sociais e e-mails. Mas assim, o passo inicial agora se já fez o Prevaler, parabéns. Está faltando trazer o da família? A hora é agora. E fazer esse aporte, né? Tem alguns que vão receber PLR aí esse mês de fevereiro. Já planeja esse investimento extra aí no Prevaler. Muitos fazem aporte na Avalia, né, nos seus planos na Avalia, para buscar o teto do benefício fiscal. E eles fazem lá no 13º, que é um salário a mais. Se você tem a oportunidade de receber um dinheiro extra maior agora, é melhor você talvez redirecionar para agora esse planejamento de tributário, né, de benefício fiscal. Você vai ter mais disponibilidade do que lá no final do ano. E aproveita o rendimento ao longo do ano. Ainda tem isso. E a Avalia tem a calculadora para te ajudar nesse cálculo do benefício fiscal, tem as simulações de benefício. Então, assim, vai no site da Avalia, tem uma seção de educação financeira que te ajuda com várias ferramentas para esse planejamento, usando aí a Avalia como um recurso de plano de médio e longo prazo, né? Então vamos responder o Giovanni. Ele perguntou assim: a minha esposa tem uma previdência na Caixa, eu posso juntar a minha na Avalia? Vamos responder o que é melhor nesse caso. A esposa dele tem uma previdência lá na Caixa e ele quer saber se pode juntar a dele na Avalia. Se está no nome dela, ela pode abrir uma previdência no Prevaler e fazer essa portabilidade. Ela não pode fazer a portabilidade para a conta dele, a não ser que ela resgate o valor, mas aí depende da previdência. Se for um PGBL não vale a pena por causa da questão da tributação, mas ela pode fazer, ela pode abrir uma conta no Prevaler, não custa nada. Ter 2 contas ou ter uma conta é a mesma coisa, não tem custo maior por isso, né? E faz essa portabilidade. Então, Giovanni, você entrando no portal do participante consegue gerar o convite para a inscrição da sua esposa. Precisou de apoio quanto a esse processo, aciona nossos canais de atendimento que a gente vai te suportar aí, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui ao
fim do nosso papo. E eu quero dizer o seguinte, você participante que começou esse ano de 2023, assim, não tão na conta azul, e aí ficou meio brocochô, porque não se planejou tão bem, a boa notícia é o seguinte, você tem 11 meses pela frente para fazer esse ano ser diferente. E segundo, que se você acompanhou o conteúdo, é sinal de que você já está buscando alguma mudança de comportamento, né? Então, muito bem. Vamos acabar com esse senso de autopiedade, né? Para nós tornarmos autorresponsáveis, protagonistas, como o Thiago falou, e construir uma história diferente. E você, que é aquele cara bem planejado, aquela mulher que está mandando muito bem nesse conteúdo, então, bem-vindo. Você faz parte da nossa rede do bem, porque a gente fala, né, a cada oportunidade que a gente alcança um grupo, isso vira uma rede, gente. É a possibilidade da gente criar um legado social juntos, porque nós temos o propósito comum aqui, né, de construir um futuro mais digno, mais sustentável. Mas o quanto você também pode contribuir para isso, né? Então, meus parabéns aí, quem tá bem, mas então ajuda a gente, compartilha o conteúdo, traz mais gente para poder ter acesso. E a gente está falando de um futuro que começa quando? Hoje. Então, todo mundo aqui tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente sem deixar, sem adiar para amanhã, né? Aos meus convidados, vou pedir a mensagem final aí de vocês. Beth, quer começar? Sim, assim, parabenizar quem está aqui com a gente, né? Eu acho que o fato da pessoa estar aqui ouvindo a gente já demonstra que tem interesse pelo assunto, que está, se não mudou, que quer mudar, né? E eu falei do exemplo bom e tem um exemplo ruim, a gente tem esse exemplo ruim todo dia na Valia, né? Quando o participante vai lá no final perto da aposentadoria para olhar lá o saldo de conta dele e ver, né? A gente já teve caso de gente ir lá no atendimento e descobrir que nem participante da Valia era, então dá aquele desespero. E quando eu vi isso, né? Quando eu vejo isso, eu me empenho mais em fazer isso que a Bárbara tá falando, né? De conversar com a minha família, de conversar com os meus amigos, de conversar com os colegas, porque a gente não quer ser chato, não quer incomodar, né? Acha que vai chatear a pessoa, mas assim, com certeza lá na frente a pessoa vai agradecer, né? Eu tenho um amigo que todo ano eu entro em contato com ele é super ocupado, eu mando o WhatsApp para ele, mando mensagem para ele. E aí, tá na época do benefício fiscal. Ele, ai meu Deus, já tá naquela época de eu levar aquela facada. É isso mesmo, vamos lá, não sei o quê. E todo ano ele me agradece. Ele fala, poxa, Beth, se você não ficasse enchendo meu saco, eu não ia fazer, eu ia deixar para depois, não ia fazer esse aporte e depois lá na frente eu ia me arrepender. Então, assim, né, é importante a gente fazer realmente essa rede do bem. A gente convida vocês aí para ir com a gente, né, fazer essa rede do bem aí e ajudar todo mundo, né, porque a gente quer que os nossos amigos, os nossos familiares também, né, estejam bem, até para eles, né, ficarem, quem sabe eles ficam ricos, convida a gente para ir lá na casa deles com a piscina, né, a gente também vai se beneficiar se eles também tiverem aí um futuro bacana, né? Bem. Eu queria agradecer aí a audiência, né, mais uma vez também parabenizar aí pela atitude de estarem buscando mais informação e deixar essa mensagem, seja protagonista do seu futuro, não delegue o seu futuro para governo, para seu chefe, para ninguém. Você seja, de fato, como o Thiago bem colocou, seja o protagonista da sua vida, do seu futuro, né? Então, mais obrigado, e obrigado aqui a todos da mesa, especialmente o Thiago, que veio lá de Curitiba para nos prestigiar aqui no Rio. Passar um calorzinho. Muito obrigado, viu, Thiago? Isso aí, gente. Obrigado pelo convite, Daniel, Beth. Acho que valeu cada segundo, né? Foi. Acordar cedo hoje aqui, estar do Rio, passar um pouco de calor, queimar a careca. Mas a gente agradece aí, acho que o bate-papo. É um tema apaixonante, é um tema que realmente você vê aqui, falta tempo, né? Tem tanta coisa para falar. E eu acho que o recado final que eu deixo, assim, eu sempre faço analogia ao investimento de previdência, investimento do futuro, a um regime. Regime é regime mesmo. Talvez aqueles que nos escutam, ou qualquer um, né, todos nós acho que já passamos uma vez nas nossas vidas por um regime. Se a gente, digamos que eu queira emagrecer 5 quilos, aí, 5 quilos até final do ano. E aí eu defino minha meta, eu vou num nutricionista, eu vou num médico, ele me passa uma receita, aí eu chego em casa, compartilho com a minha esposa, olha, tá aqui tudo que eu tenho que fazer. Mas sabe o que? Eu vou começar a fazer isso lá por novembro. Vai adiantar? Não. Então, assim como o regime, a previdência, o investimento no teu futuro exigem 3 coisas. A primeira, disciplina.
Não é fácil, né? A Beth falou isso aí, todo mês poupar, todo mês você investir aquele recurso, parece que você está deixando, sangrando, eu estou colocando isso. Mas você precisa ter disciplina de poupar todo mês, assim como você vai ter disciplina no regime. O segundo tema é você ter perseverança, não desistir na metade do caminho. Às vezes a gente se coloca, muitas vezes, quando o assunto é previdência, e é um universo muitas vezes de longo prazo, 30 anos, e a gente chega ali lá por terceiro, quarto, quinto, sexto, olha quanto eu já tenho, vou resgatar. Vou resgatar para comprar um carro, vou resgatar. Não, persevere. E o terceiro ponto, assim como a perseverança, é a paciência, para esperar o tempo certo para você usufruir daquele benefício, porque vai chegar lá. Então disciplina, perseverança e paciência são os fatores fundamentais para que você tenha um futuro financeiramente digno. E a frase que eu deixo por final, que eu gosto muito, é: quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Então que realmente a gente possa ser protagonista da nossa história e realmente construir um futuro diferente, mas começando hoje, que o futuro começa hoje. Então muito obrigado aí pela presença de todos. Muito bom, pessoal. Obrigada. E a gente vai deixar esse conteúdo gravado, disponível aqui no nosso YouTube. Se você tiver qualquer situação, poxa, não acompanhei ao vivo, mas quero fazer uma pergunta, comenta que a gente vai entrar em contato com você. E reforço, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está... Isso que eu ia falar, senão eu ia me puxar a orelha, eu tinha que falar das minhas redes sociais. Opa! Então, Mais Futuro, Valia Previdência, você vai encontrar aí. E a gente está falando tanto de buscar, né, da busca por informações de investimento que está crescendo muito. Então, considere fontes que você confie, que são realmente comprometidas de te levar para um futuro melhor, tá bom? Posso compartilhar a minha rede Sim. social? Porque é difícil, né? Thiago Nieveglovski, procure lá. Não. Então, para aqueles que quiserem me acompanhar também, tem um trabalho de educação financeira e previdenciária, Thiago com TH, Nieve. É só o começo do sobrenome, N-E-W-E. Então fica fácil, mais fácil. Então, aqueles que quiserem acompanhar também, estou à disposição. Muito Obrigado. bem. Até breve, pessoal, e muito obrigada pela participação.